Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todas as famílias que estão nos assistindo nesse dia. Bom, nós estamos, aliás, hoje será a nossa última aula, a aula de número 3, onde o tema é crescimento espiritual. E hoje nessa aula de número 3 nós vamos aprender que como os nossos irmãos nos ajudam a crescer e a crescer espiritualmente. A primeira aula nós aprendemos sobre como a oração nos ajuda a crescer. Na segunda aula nós aprendemos como a palavra de Deus nos ajuda a crescer. E hoje na nossa última aula de crescimento espiritual, vamos falar de como os nossos irmãos nos ajudam a crescer. Mas antes, eu gostaria de convidá-lo a orar, para que o Espírito Santo possa nos trazer à mente, à memória, iluminar a nossa mente e fazer com que nós aprendamos hoje com o que Ele tem para nos ensinar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, porque Tu és fiel. Mesmo diante as circunstâncias, mesmo diante o que nós estamos passando, o Senhor continua sendo fiel. Obrigado porque hoje o Senhor nos concedeu esse dia para aprender mais de Ti e a aprender com a Sua palavra. Espírito de Deus, que o Senhor possa nos ensinar de uma forma muito especial. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos agora a um louvor e logo após este louvor nós retornaremos com a nossa aula. A Igreja Vitoriosa de Jesus. Força que se move.
desentristecer. Através da nossa vida. Que essa música seja a verdade do nosso coração. Desejamos cumprir em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina. Mais uma vez, para louvor. Pra louvor de tua glória, vem, Senhor, tua história escrever. Fala isso de coração, que seja uma oração agora. Teu querer, desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Nossa aula. Bom, como eu disse, hoje nós vamos aprender como que os nossos irmãos nos ajudam a crescer. Há diversos aspectos de amor, ou seja, o amor de Deus, o amor ao próximo, o amor entre esposo e esposa, o amor ao inimigo, etc. Existe também o amor fraternal, isto é, o amor entre irmãos. Disse Jesus: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Exatamente isso. Para que nós possamos crescer espiritualmente, ter uma caminhada de maturidade espiritual, além de nós buscarmos ao Senhor em oração e através das Escrituras Sagradas, nós precisamos vivenciar tudo aquilo que nós aprendemos com o Senhor. E nós só vamos exercer isso na nossa caminhada de relacionamento com o próximo. E como o nosso próximo, o nosso irmão, nos ajuda a crescer espiritualmente. Porque Jesus vai nos ensinar que nós devemos ter bons relacionamentos. Nós devemos estar sempre à disposição a servir uns aos outros. A Bíblia está cheia, repleta dessa palavra, né? Que sirvamos uns aos outros, que amamos uns aos outros, que nós viemos orar até pelos nossos inimigos. Ou seja, o relacionamento está completamente ligado com a nossa vida espiritual. E para que nós tenhamos um crescimento espiritual de qualidade e saudável, precisamos ter bons relacionamentos entre nós, irmãos. E o próprio Jesus Cristo, ele mesmo diz lá em João 13:55, acabamos de ler, que nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Então, como que nós conhecemos, quais são as evidências, ou qual é a evidência de identificar um discípulo de Jesus? Quando ele ama o próximo, quando ele exerce esse amor ao próximo. É a maior evidência e é um dos primeiros, se não for o primeiro ensinamento de Jesus para a nossa caminhada de discípulo com ele. Eu gosto muito dessa fala, caminhada
de discípulos, porque nós somos discípulos. A nossa caminhada precisa ser como a dos primeiros discípulos que caminhou com Cristo. Nós precisamos se parecer com eles. Então, uma das coisas que Jesus mais ensinava aos seus discípulos é que é para eles ter um bom relacionamento com o próximo. E como os nossos irmãos nos ajudam a crescer espiritualmente. Olha o que diz: sempre dizemos que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Isso é uma grande verdade. O cristão não pode cumprir seu destino espiritual separado de uma igreja local. De acordo com a Bíblia, o primeiro passo na caminhada cristã não pode cumprir seu destino espiritual separada de uma igreja local. De acordo com que possamos compartilhar a vida, temos de abandonar a ideia de que somos autossuficientes. Precisamos das pessoas e as pessoas precisam de nós. Deus não deseja que façamos nada sozinhos. É isso mesmo. Em Eclesiastes fala de um cordão de 3 dobras. 3 dobras. Aquela fala ela é muito usada para o casal, o casamento. Porém, também ela é usada para o relacionamento. Quando nós caminhamos em 3, eu mais alguém, alguma pessoa que eu sirvo, que eu tenho demonstrado amor, Jesus faz parte desse cordão de 3 dobras, aonde é muito difícil de se romper. E eu aprendi uma coisa, que sozinhos jamais, sozinho nunca, sozinho é muito difícil de nós alcançarmos algum lugar. Caminhar sozinhos, chega um momento, chega um ponto no qual as nossas limitações vai bater a nossa porta e nós não vamos conseguir caminhar. Nós não vamos suportar, porque verdadeiramente nós precisamos um do outro, para que nós possamos caminhar nessa caminhada cristã. Então, a caminhada com os nossos irmãos nos ajuda a crescer espiritualmente. Olha o que diz C.S. Lewis, olha o que ele fala em uma das suas falas. Diz assim: nascemos impotentes. Assim que adquirimos a plena consciência, descobrimos a solidão. Precisamos delas para conhecermos qualquer coisa, até nós mesmos. É uma verdade. Você quer se conhecer de verdade? Então, caminhe com alguém. Compartilhe o seu ser, a sua vida com alguém. Procure ouvir alguém, procure ajudar alguém, procure dialogar com alguém, ensinar a alguém ou aprender algo com alguém, que você vai ver como que você vai se conhecer muito mais do que caminhar-se sozinho. Então, C.S. Lewis, ele é muito claro e muito certeiro nessa frase, nessa palavra. Nós precisamos uns dos outros, e a Bíblia nos ensina. A Bíblia ela enfatiza a necessidade que temos uns dos outros para crescer espiritualmente. Primeiro, temos que nos dedicar aos outros. Eu me lembro que Jesus disse aos seus discípulos: eu não vim para ser servido, mas sim para servir. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas sim a vontade do Pai que estais nos céus. Ou seja, Jesus veio para se relacionar com pessoas. Jesus veio para ensinar pessoas. Jesus veio para caminhar com pessoas. Jesus veio para ouvir pessoas, para ajudar pessoas. Jesus veio para ter também afetividade com pessoas. E assim, nós aprendamos com Jesus. Nós crescemos espiritualmente quando nós se dedicamos uns aos outros. E em segundo lugar, temos de estar dispostos a receber ajuda dos outros, quando for necessário e apropriado. Por exemplo, veja quantas vezes a Bíblia fala a expressão uns aos outros. Vamos ver lá.
Primeiro, lá em Romanos capítulo 12, versículo 5, diz assim: somos membros uns dos outros. Romanos 12, 10 diz assim: amando uns aos outros em amor fraternal. Romanos 12, 10. Por exemplo, uma igreja, ela é formada por membros. A igreja é considerada, e a Bíblia nos ensina isso, como o corpo de Cristo. Agora você imagina, uma pessoa sem um braço. Uma pessoa sem o menor dedo do pé, ela com certeza vai ter dificuldade de se equilibrar. Assim também é o corpo de Cristo. Assim também é a igreja de Jesus. Quando falta alguém do nosso meio, do nosso convívio, parece que nós estamos com falta de equilíbrio. Parece que está faltando algo. Parece que existe um vago, uma lacuna que precisa ser preenchida. Assim é o corpo de Cristo. Assim somos nós. Nós somos membros um dos outros. Nós precisamos um dos outros para poder caminhar essa caminhada cristã. Nós precisamos seguir amando uns aos outros em amor fraternal mesmo, um amor de família. Amor que um se dedica ao outro de forma fraternal, de forma familiar, com muita empatia. Então Jesus nos ensinou isso através de sua palavra. E isso nos traz crescimento espiritual. Olha lá em Romanos 12, 10, continuando, olha o que diz: dando preferência uns aos outros. Uns aos outros. Precisamos ter empatia uns com os outros. Precisamos valorizar uns aos outros. Precisamos fazer com que o nosso próximo eles se sintam cuidados, eles se sintam de preferência, né? Eles se sintam seguros com o nosso relacionamento. Então nós precisamos dar essa preferência uns aos outros, valorizar uns aos outros. Romanos 15, 15 diz que tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Nós não devemos ter acepção de pessoas. Nós precisamos tratar todos da mesma maneira, com o mesmo amor, o amor de Jesus. Aceitando, recebendo uns aos outros. Romanos 15, 7. Assim como Jesus nos aceita, venham a mim como vocês estão, nós precisamos também exercer isso no meio da nossa igreja, na comunidade onde nós servimos a Cristo, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Então nós precisamos aceitar, precisamos ter uma aceitação, precisamos aceitar o próximo. Saudando uns aos outros, Romanos 16, 16. Servindo uns aos outros em amor. Amor é muito mais do que palavras. Amor são atitudes. Amor, se possível for, dividir o pão se for necessário. Isso é amor. Essa é a igreja de Jesus. Levando as cargas uns dos outros, Gálatas 6:12. É a pessoa poder compartilhar com você as suas lutas, as suas dificuldades, os seus anseios, suas limitações. Assim também você poder compartilhar com uma outra pessoa. E assim os dois ir crescendo espiritualmente nessa caminhada. Suportando uns aos outros em amor. Nós sabemos que o relacionamento não é fácil. Por isso a palavra relacionamento. É de relar mesmo. E às vezes, essa relação sai até faísca, por tanta dificuldade que ela vai nos apresentar. Mas nós precisamos suportar uns aos outros, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar mesmo, estar à disposição ali em todo momento, em momentos oportunos também. No momento da necessidade, no momento da bonança, do choro, da alegria. E exortando também e edificando uns aos outros.
não quer dizer que nós vamos estar apenas em todos os momentos, dizendo, vem aqui, vem cá, vem... Não, de maneira nenhuma, mas também nós vamos estar ensinando, se for necessário, exortando também, para que essa pessoa possa aprender e a crescer espiritualmente de forma sólida, de forma concreta. Então, irmãos, nós precisamos exercer, diante da palavra de Deus, essa ordem de Jesus. A ordem de Jesus, para que nós possamos ter um bom relacionamento. E uma das nossas ferramentas nos quais a igreja, a nossa própria igreja oferece, é os nossos PGM, pequeno grupo multiplicador, onde uma vez por semana nós se reunimos para entrar em comunhão, participar ali do estudo da palavra, a oração, o repartir do pão, a igreja de Cristo, a igreja primitiva, voltando à sua essência, os valores da igreja voltando à sua essência nos dias atuais. E Deus nos deu essa ferramenta para poder cuidar de pessoas e para poder também se relacionar com pessoas, que é o PGM, uma ferramenta excelente para a caminhada no relacionamento. É o lugar ideal para praticarmos tudo isso e crescermos na fé e comunhão. E esse lugar chama-se PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. Célula também para alguns, né? Um grupo de pessoas que se reúne semanalmente para comunhão, adoração, edificação e evangelização. Podemos definir assim: um PGM é um grupo constituído de 6 a 16 pessoas, reunindo-se semanalmente para aprender como tornar-se uma família e adorar ao Senhor, edificar a vida espiritual uns dos outros, orar uns pelos outros e levar pessoas ao Evangelho. E olha, irmãos, eu sou um testemunho de um PGM. O lugar onde eu mais cresci espiritualmente, onde eu exerci os meus dons espirituais, onde Deus me concedeu esses dons espirituais para a edificação da igreja, a edificação dos membros, né, do corpo de Cristo, foi dentro de um PGM. Foi dentro de um PGM, onde eu aprendi a orar, onde eu aprendi a compartilhar a palavra, onde eu pude exercer os dons espirituais nos quais Deus me concedeu. Então, é um lugar onde nós conseguimos, de uma forma prática, a exercer os nossos dons e talentos. E, principalmente, um bom relacionamento com o nosso irmão, com os nossos irmãos. Então, o PGM nos ajuda a crescer. E como o PGM nos ajuda a crescer? Se você apenas frequenta os cultos de sábado ou domingo no templo da igreja, você não poderá crescer satisfatoriamente na fé. No templo, ninguém nos conhece profundamente, não conhece as nossas necessidades. E nós mesmos não podemos saber como ajudar uns aos outros, nem usar nossos dons. Nós entramos e saímos do templo sem exercitarmos a vida cristã. No PGM, você pode conhecer as pessoas e ser juntas. Visitam os enfermos e praticam a vida cristã no dia a dia. Você pode pertencer a um PGM. Veja os benefícios que o PGM nos traz como igreja. Vamos lá. Crescemos em relacionamento com Deus, desenvolvemos relacionamento uns com os outros, providenciamos apoio e cura uns com os outros, fazemos amizades profundas e maravilhosas, trazemos pessoas a Jesus num ambiente informal e gostoso, integramos os novos decididos com maior eficácia, ou seja, consolidação. Nós vamos conseguir consolidá-los muito mais fácil, de forma muito mais eficaz. Somos transformados por Deus pela vivência do Evangelho, podemos exercer nossos dons e talentos livremente, e podemos ser discipulados e discipular os outros. Agora pense comigo, será que dentro de um templo apenas, uma vez ou 2 vezes por semana,
nós iríamos conseguir fazer tudo isso? Será que nós iríamos conseguir exercer os nossos dons espirituais de forma clara, de forma objetiva, de forma sólida e de uma forma onde nós vamos consolidar aqueles, principalmente aqueles que são novos convertidos ou os que estão chegando para se converter? Será que dentro de um templo apenas ou numa reunião aí de 1h30 ou 2 horas, será que vamos conseguir? É muito difícil. É muito difícil. Vou dizer a vocês que o que me consolidou, que me firmou na presença de Cristo, nessa caminhada minha cristã, foi o pequeno grupo. Estou dizendo isso com muita sinceridade, com muita verdade. O pequeno grupo me ajudou e tem me ajudado até hoje. Foi o que me consolidou, foi o que me firmou. Foi onde eu aprendi com a palavra do Senhor a ser um verdadeiro cristão, a ser um verdadeiro discípulo. Então, queridos, aproveitem essa ferramenta no qual a igreja nos oferece para consolidar, para ganhar vidas, para ter bons relacionamentos, para poder exercer os dons espirituais. Vocês viram aqui que isso aconteceu também no meu pequeno grupo, nós saímos às vezes para visitar os enfermos, ir aos hospitais, evangelizar. Então tudo isso com o pequeno grupo nos ajudou a ter essas experiências com Deus, com o próprio Deus. Então olha o valor e olha o poder que o pequeno grupo tem para consolidar principalmente aqueles que estão chegando aí, que estão se convertendo, ou aqueles que querem aprender mais com Cristo Jesus e desenvolver os seus dons espirituais. E o bom e o melhor de tudo isso é que nós conseguimos frutificar, dar frutos. E para mim, o melhor fruto que um cristão pode dar é fazer discípulos. Fazer discípulos. Os frutos que o cristão pode dar, o fruto que o cristão pode dar é discípulos. E o discipulado é um relacionamento profundo entre duas pessoas. Um discípulo e um discipulador que desejam seguir a Cristo é um relacionamento profundo. Juntas, elas vão buscar viver o estilo de vida de Jesus. Olha que interessante. O estilo de vida de Jesus. Porque ali, no discipulado, elas vão estar na prática, na íntegra, exercendo os dons espirituais, exercendo a vocação, né, que eles têm em relação ao reino de Deus. É na prática, é na íntegra, é no discipulado, é na vida com vida, vida na vida, é o estilo de vida de Jesus. É uma vida de serviço, uma vida de honra, de santidade, de excelência, cuidado, de amor, de um para com o outro. E através deste relacionamento, o discipulador vai servir o discípulo, buscando transferir a vida de Cristo e guiá-lo por um caminho de constante crescimento e obediência à palavra de Deus. E também fazendo outros discípulos. Tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho aprendido com o discipulado, com o meu discipulador, eu transfiro. Eu aprendo e transfiro. Por quê, pastor Rodrigo? E para quê, pastor Rodrigo? É justamente para quê? Para que o meu discípulo possa também transferir na vida de outra pessoa. Para que o meu discípulo, através da minha caminhada com ele, da minha vida cristã também com ele, venha transferir o estilo de vida de Jesus para outra pessoa. Esse é o melhor e o maior motivo. Isso, eu tenho certeza, é exercer de todo o coração e com todo o amor a grande comissão de Jesus. Então nós precisamos fazer com que os nossos discípulos transfiram isso para o próximo. Isso é fazer discípulos. Espero que vocês tenham gostado e que nós tenhamos aprendido
com o Senhor nessa manhã. Gostaria de orar e assim encerrar esse módulo, né, crescimento espiritual. E semana que vem, o pastor Wilson vai estar aí com vocês para falar sobre Espírito Santo, o Espírito Santo. Oremos. Deus, obrigado pela oportunidade, obrigado pelas vidas que vão assistir esse vídeo e que o Senhor possa ensiná-las, que o Senhor possa ajudá-las, ferramentá-las e que elas consigam ter esse desejo queimando em seus corações de fazer discípulos. E que nós entendamos que a partir de um bom relacionamento, de uma comunhão com o nosso próximo, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, que nós vamos aprender de uma forma muito clara e definitiva qual é o desejo do Senhor para com a sua igreja. Muito obrigado por esse momento, é assim que nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.